Os índios tapebas do Ceará são descendentes de 3 etnias principais: os potiguaras, os tremembés e os cariris. O nome da tribo deriva do tupi-guarani e significa pedra polida. Mas o curioso é que eles são habitantes do estado desde o descobrimento do Brasil e até 1980 não eram reconhecidos oficialmente. Hoje, os indígenas ainda vivem em condições precárias e brigam pelos direitos às terras e a uma vida com dignidade. E os tapebas ganharam um forte aliado nessa luta: o Ministério Público Federal. Foram décadas de um silêncio estratégico adotado pelas famílias tapebas de Caucaia, na região metropolitana da capital Fortaleza, para escapar da perseguição e do preconceito abonados pela história oficial que negava a existência de índios no Ceará. A consequência foi a perda de território e a desagregação cultural. Foi em 1863, quando a etnia tapeba ainda ocupava um território de aproximadamente 30 mil hectares aqui em Caucaia, que o presidente da província do Ceará declarou extinta a população indígena e incorporou as terras das aldeias. Por isso, até 1980, segundo os registros da FUNAI, o Ceará estava entre os estados onde não existiam índios. Foi a partir da década de 80 que a Arquidiocese de Fortaleza começou a apoiar os povos tapebas na luta pelo reconhecimento e a demarcação das terras. Hoje em dia, nós aqui do povo tapeba, a gente tem uma articulação de jovens que chama AGIT, Articulação dos Jovens Indígenas Tapeba. A gente criou a AGIT justamente para trazer os índios para dentro do movimento indígena, os jovens, pelo fato de que a gente estava vendo que eles estavam saindo das escolas indígenas e se afastando do movimento. Tem sido toda uma luta dos tapeba em relação a constituir uma rede de escolas, né, diferenciadas, uma rede de escolas indígenas, né, e realmente isso vem acontecendo ao longo do tempo, né, e muitas vezes o problema é até mesmo de encontrar um terreno para construir essas escolas, né, porque muitas dessas áreas, quer dizer, não estavam disponíveis. Mas a resistência tapeba tem enfrentado grandes desafios. A perda de território tem acarretado vários prejuízos à etnia. São apenas 5.600 hectares, onde vivem 6.400 índios, distribuídos em 17 comunidades que sobrevivem da pesca, da agricultura e do artesanato. As comunidades vivem com um intenso cenário conflituoso, com poceiros, latifundiários, grupos empresariais que têm empresas instaladas dentro dessas áreas indígenas, que não estão ainda na posse das comunidades indígenas. Nós temos um cenário em que as comunidades, durante esses longos anos, tiveram que fazer ações de retomadas, que é para ocupar áreas que não estavam na posse das comunidades indígenas, e fica um clima de animosidade muito grande dentro dessas comunidades. Na comunidade de Sobradinho, na margem da BR-020, 10 famílias tiveram as casas demolidas por determinação da Justiça Estadual. O oficial de justiça chegou e não encontrou os outros, mandou derrubar nossas casas. Eu disse para ele que quem derrubava as casas aqui era juiz federal, não o juiz estadual e nem municipal. Para garantir tranquilidade e justiça aos índios tapebas de Caucaia, o Ministério Público Federal no Ceará entrou com uma ação civil pública, pedindo a conclusão imediata do processo de demarcação dos territórios indígenas. Além disso, quer que a Justiça obrigue a União e a FUNAI a indenizarem as comunidades em R$5 milhões por danos morais e coletivos. O Ministério Público sentiu-se obrigado a entrar com essa ação para forçar a Justiça, forçar a União e a FUNAI a finalizar esse processo e resolver de uma vez por todas qualquer pendência que haja para poder deixar que essas pessoas vivem em paz e possam construir, desenvolver sua vida e criar seus filhos em paz nessas terras que eles reivindicam. A FUNAI do Ceará foi procurada por nossa equipe de reportagem e não quis se pronunciar sobre o assunto. A seguir, você sabia que tem direito a receber abono salarial todo ano se ganha até 2 salários mínimos por mês? O MPF em Uberlândia quer assegurar esse direito a todos os trabalhadores brasileiros. E em São Paulo, MPF entra na campanha contra o emaranhado de fios expostos que polui o visual da cidade e põe em risco a vida da população. A gente volta já já.